Dando continuidade ao nosso trabalho com relações, hoje nós vamos entender o conceito de relação binária. Vamos começar aqui com um exemplo. Tem aqui dois conjuntos A e B. Conjunto A formado pelos números 2, 3 e 4 e o conjunto B formado pelos números 2, 3, 4, 5, 6. Nós já vimos como que eu faço para calcular o produto cartesiano entre A e B. A gente viu o produto cartesiano entre A e B vai ser o conjunto dos pares ordenados x e y, tal que x pertence ao primeiro conjunto, x pertence a A, e y pertence ao segundo conjunto, y pertence a B. Nós também vimos que, por se tratar de um conjunto aqui, dois conjuntos finitos, o produto cartesiano de A e B também vai ser finito. E ele vai ser como o produto do número de elementos do primeiro pelo número de elementos do segundo. Como nós temos 3 elementos aqui e nós temos 5 elementos aqui, o produto cartesiano AB vai ser igual a 3 vezes 5 igual a 15 elementos. Eu fiz aqui o gráfico, que destaca o produto cartesiano entre A e B. Então, veja, temos aqui o primeiro par ordenado, x pertence a A e y pertence a B. Então, o par ordenado 2 e 2 pertence ao conjunto do produto cartesiano A e B. Par ordenado 2 e 3 também pertence. Par ordenado 2 e 4, 2 e 5, 2 e 6. Da mesma forma, 3 e 2, 3 e 3, 3 e 4, 3 e 5, 3 e 6. 4 e 2, 4 e 3, 4 e 4, 4 e 5, 4 e 6. Então, aqui eu tenho todos os 15 possíveis pares ordenados da relação, todos os 15 possíveis pares ordenados do produto cartesiano AB, ok? Vamos agora considerar todo o conjunto, vamos considerar o conjunto XY, que está, que é um subconjunto do plano do produto cartesiano AB, tal que x é divisor de y. Okay? Então, vamos considerar aqui, a relação, vamos considerar aqui essa relação, que é o par ordenado xy, que pertence ao produto cartesiano AB, de modo que a gente só quer os caras de que x é divisor de y. Tá? Bom, vamos fazer o teste. Vamos usar aqui o gráfico. Bom, 2 é divisor de 2. Então, esse cara aqui, o par ordenado 2 e 2, ele vai entrar nessa relação que eu construí. 2 não é divisor de 3. Então, o par ordenado 2 e 3 está fora aqui. Tá? O par ordenado 2 e 4 vai pertencer a essa nova relação que eu construí, porque 2 é divisor de 4. Assim como o par ordenado 2 e 6 também vai pertencer a essa nova relação que eu construí. Da mesma forma, o par ordenado 3 e 3, porque 3 é divisor de 3, e 3 e 6, porque 3 é divisor de 6. E o par ordenado 4 e 4, porque 4 é divisor de 4. Então, perceba que dentro do conjunto, desse conjuntão aqui que eu formei, que é o produto cartesiano de A e B, eu construí uma relação que utilizou, essa relação, encontrou alguns elementos, uma relação R aqui, que ela foi um subconjunto do plano do produto cartesiano AB. Tá? Essa relação que eu chamei de R, que é um subconjunto do produto cartesiano AB, ela é chamada de relação binária de AB. Tá? Ou simplesmente relação binária de A e B. Tá? Então, definindo, dados dois conjuntos A e B, chamamos de relação binária de A e B todo subconjunto R pertencente, todo subconjunto R do produto cartesiano A e B. Tá? Então, R vai ser chamado de relação binária de A em B, se somente se R estiver contido no produto cartesiano A e B. Então, perceba aqui no caso que R é uma relação binária, tá? Ou posso dizer que apenas que é uma relação. Por quê? Porque todos os elementos formados aqui, eles vai formar um subconjunto aqui do produto cartesiano A e B. Ok, pessoal? Agora, caso A e B forem iguais, todo subconjunto de A cartesiano A, ou A quadrado, como a gente viu, é chamado de relação binária em A. Tá? Então, R é relação binária em A se e somente se R estiver contido
em A2 ou em A cartesiano A, certo? Vamos definir algumas coisas aqui também, ó. O conjunto A ele vai ser chamado conjunto de partida da relação R. O conjunto B vai ser chamado conjunto de chegada, ou também chamado de contradomínio da relação R. O conjunto R contido no conjunto do produto cartesiano A e B é formado por pares ordenados, sempre, né? Percebam aqui no nosso exemplo, ó. O conjunto R foi formado por pares ordenados, tá? O elemento X está associado ao elemento Y mediante certo critério de relacionamento ou correspondência. Ou seja, existe algum critério, existe uma lei ou alguma coisa que me indica como que é feita essa correspondência. Aqui no nosso exemplo, a gente usou a lei, né, digamos assim, a lei de correspondência, ela foi que dentro desse conjunto formado por A cartesiano B, eu só ia considerar os pares ordenados de forma que X é divisor de Y. Então, essa é a lei, né? Essa é a que cria a correspondência, tá? Se nós formos pensar em termos de um diagrama, eu acho que ficou um pouquinho claro aqui, eu consigo relacionar, então, os elementos do conjunto A, que é o conjunto de partida, com os elementos do contradomínio, por uma lei. No caso aqui, ó, a lei, no caso nosso, vou representar pela flechinha. Então, por exemplo, ó, o 3 ele se relacionou com o 3, porque 3 é divisor de 3, e ele também se relacionou com o 6, porque ele também é divisor de 6. Acho que melhorou um pouquinho, né? Então perceba que o 3 se relacionou com o 3 e o 3 também se relacionou com o 6. Lá do nosso exemplo, nós também vimos, ó, que o 2 ele se relacionou tanto com o próprio 2, com o 4 e também com o 6. Tá? Então, x em A2 ele vai ter 3 caras lá no contradomínio. Tá? Vamos ver como que vai ficar aqui no diagrama. Ó. Então, veja, o 2 se relacionou com o 2, o 2 se relacionou com o 6 e o 2 se relacionou com o 4. Tá? E o 4, como a gente viu, ele se relaciona só apenas com o 4. Né? Vamos fazer a flechinha dele aqui. Então, o 4 se relacionou apenas com o 4. Tá? Então, no nosso exemplo, nós temos uma relação binária a partir do produto cartesiano A e B, de forma que x ele é divisor de y. Então, nós construímos esse diagrama para representar essa relação. Tá? Quando xy, né, quando o parzinho ordenado xy pertence à relação R, a gente escreve desse formato aqui, ó, x, R maiúsculo y, tá? A gente lê assim, né, x, R, y, tá? Então, quando o parzinho pertence à relação, nós podemos escrever dessa forma, x, R, y, tá? Então, o parzinho x, y pertence à relação se somente ser x, R, y, certo? Quando o xy, né, quando o parzinho não pertence à relação R, nós escrevemos x, um R riscado, y. E nós lemos, né, x, não R, y. Tá? Então, xy não pertence a R, sem somente ser x, não R, y. Ok, pessoal? Vamos ver agora aqui um exemplo. Tá? Se A é um conjunto formado pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5, e B formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, quais são os elementos da relação R, todo parzinho ordenado x e y, tal que x menor que y, de A em B? Bom, vamos ver como que a gente procede nesse caso. Os elementos de R eles são todos pares ordenados do produto cartesiano A por B. Você pode até verificar, tá? Nos quais só que em R aí nós vamos verificar quais são esses pares que estão no produto cartesiano A e B, nos quais o elemento X é menor que o segundo elemento, que no caso o Y, né? A gente vai... Você já sabe, né, que A cartesiano B, então ele vai ter aqui 5, 4, 20 elementos. Então, o que nós podemos pensar? Duas coisas, né? A relação, para ela estar contida, né, no conjunto de A cartesiano B, ela vai ter no máximo 20 elementos também, tá bom? Quem seria os caras dentro de A cartesiano B que forma que x é menor que y? Bom,
Vamos, eu acho que 1 vai ser menor que 1? Não. Então, o parzinho ordenado 1 e 1, ele não entra, ok? 1 e 2, sim. Por quê? Porque 1 é menor que 2. Então, 1 e 2 faz parte da relação binária. 1 e 3, também, porque 1 é menor que 3. 1 e 4, também, porque 1 é menor que 4. Da mesma forma, 2 e 3, porque 2 é menor que 3. 2 e 4, porque 2 é menor que 4. E 3 e 4, porque 3 é menor que 4. Então, quer dizer o quê? Dentro dos 20 elementos, né, que formam o produto cartesiano A e B, eu tenho uma relação formada por 6 elementos. Tá? Esses 6 elementos, ele é um subconjunto de A cartesiano B, você pode verificar. Tá? E ele tem uma lei de correspondência. Qual é a lei de correspondência? Que eu quero os pares ordenados, x e y, de forma que x sempre é menor que y, dentro desse conjunto. Tá? Como que seria, então, um diagrama para representar essa relação, né? Usando o esquema de setinha que a gente viu. Então, olha, 1 se relacionou com o 2, 1 se relacionou com o 3, 1 se relacionou com o 4. O 2 com o 3, 2 com o 4. 3 com 4. Aí você fala, professor, e o 4 e o 5 aqui, ó, do conjunto A? Percebam que no conjunto B não tem nenhum elemento de forma que seja maior que o 4 ou 5. Então, o elemento 4 e 5 não teve nenhuma relação com nenhum elemento de B. Da mesma forma que o elemento 1 aqui de B. Ó, não tem nenhum elemento aqui de A que seja menor do que 1, para poder a lei estar funcionando. Então, necessariamente, numa relação, você não precisa que todos os elementos se relacionem. Da mesma forma que no contradomínio, numa relação, não é necessário que todos os elementos tenham um correspondente aqui em A. Okay? Isso tem que ficar bem claro numa relação. Okay? Vamos ver mais um exemplo? Se A é formado pelos conjuntos 1, 2, 3, 4 e 5, e o conjunto B é formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, quais são os elementos da relação binária R de A em B, x, R e Y, C somente C, Y igual a x mais 2? Então veja, a minha lei de correspondência agora é que eu quero pegar dentro do produto cartesiano A e B, ou seja, ó, o conjunto de partida, conjunto de chegada. Dentro do conjunto de partida, conjunto de chegada, eu quero apenas os pares ordenados que tenha a seguinte relação. O elemento x, ou seja, o cara do contradomínio, ele tem que ser igual ao elemento do conjunto de partida mais 2. Tá? Percebam que eu montei aqui todas as possibilidades, né, de construção dentro aqui do produto cartesiano A e B. Então, os 30 pares ordenados da relação do produto cartesiano A e B estão aqui representados nesse plano cartesiano. Tá? Agora, nós vamos ver quem são os pares ordenados que satisfaz a minha relação aqui, y igual a x mais 2. Okay? Vamos começar aqui considerando o elemento 1 aqui do conjunto de partida. Ó. Existe aqui no conjunto B números que satisfaçam essa relação? Ou seja, existe algum y, tal que y vai ser igual a 1 mais 2? Vamos ver, ó, existe o 3. Né? Então, para x1, eu tenho aqui o y3. Ou seja, eu consigo aqui, então, associar o elemento 1 com o elemento 3. Isso é possível. Vamos ver se existe mais algum. Existe mais algum elemento aqui em B que eu consigo associar com o número 1? Não vai ter. O único elemento aqui de B que pode ser escrito da forma 1 mais 2 é o 3. Então, agora aqui no caso, o elemento 1 de A, pela lei de associação, ele se associa ao elemento 3 aqui de B. Vamos ver o elemento 2. Ó. O elemento 2, existe algum cara aqui do contradomínio ó, que ele pode ser escrito como 2 mais 2? Sim, o 4. Então, 2 vai se relacionar aqui com o 4. Então, está aqui, 2 relacionado com 4. Vamos ver agora o elemento 3. Existe uma forma de associar ele com alguém aqui de B, de forma que ele seja escrito como 3 mais 2? Sim, ó, o elemento 5. Então, eu também consigo associar aqui o elemento 3 a um elemento 5. Existe mais algum com 3? Não, mais nenhum aqui nesse conjunto pode ser escrito como 3
mais 2, tá? E o elemento 4, existe mais um aqui que pode ser relacionado? Sim, ó, 4 mais 2, 6. O elemento 6 aqui de B, ó. Então, eu também consigo associar 4 ao elemento 6. E o 5? 5 mais 2 é 7. Ó. Existe 7 aqui no contradomínio B? Não. Então, o 5 ele não é relacionado com ninguém. Então, percebam que eu construí aqui 4 pares ordenados, que é o par ordenado 1 e 3. Então, está aqui o par ordenado 1 e 3. O par ordenado 2 e 4. Está aqui, tá aqui o par ordenado 2 e 4. Vamos fazer uma marquinha aqui. O par ordenado 3 e 5. Vamos fazer uma marquinha nele aqui também. Ó. Par ordenado 3 e 5. E o par ordenado 4 e 6. Está aqui o par ordenado 4 e 6. Então, veja, R é um subconjunto de A cartesiano B, de forma que eu consegui, por meio dessa lei aqui, lei de associação, associar alguns elementos de A com alguns elementos de B. Então, conjuntinho R, formado pelos pares ordenados 1 e 3, 2 e 4, 3 e 5 e 4 e 6. Então, percebam, tem 3 formas de estar representando R. Via aqui as coordenadas, por meio do diagrama, e também por ponto aqui no plano cartesiano. Então, essas 3 simbologias aqui representam a relação formada, né, XRY, essencialmente CY igual a X mais 2. Ok, pessoal? Vamos ver mais um exemplo? Se A igual a menos 1, 0, 1 e 2, quais são os elementos da relação R igual a X, Y pertencente a A2, tal que x² é igual a y ao quadrado. Tá? Então, percebam agora que eu quero uma relação no qual o conjunto de partida é o conjunto A e o conjunto de chegada também é o conjunto A. O contradomínio também vai ser o conjunto A. Tá? Considerando, né, o conjunto A que para calcular o A2 ou o A cartesiano A, nós vamos ter, A tem 4 elementos. Então, A cartesiano A vai ter 16 elementos. Eu já fiz aqui a representação desses 16 elementos, tá? De A cartesiano A. Okay? Vamos agora pensar quais elementos de A cartesiano A que eu consigo estabelecer uma lei de associação de forma que, elevando x ao quadrado, y também eu encontro um correspondente que também seja elevado ao quadrado. Tá? Vamos pensar comigo, né? Eu fiz aqui o diagrama para a gente entender melhor. Vamos começar pelo zero. 0 ao quadrado é 0. Será que eu consigo encontrar um outro cara que elevado ao quadrado também dá 0? 0 ao quadrado é 0, 0 ao quadrado é 0. Sim, consigo. Tá? Então, eu tenho que o par ordenado 0 e 0, ele pertence à minha relação. Tá? Será que existe mais algum? Vamos pensar aqui no 1. 1 ao quadrado é 1. 1 ao quadrado aqui também é 1. Então, x ao quadrado foi igual a y ao quadrado. Então, o parzinho ordenado 1 e 1 também pertence à relação. Só que 1 ao quadrado é 1, mas tem outro número aqui que é elevado ao quadrado, também dá 1. Veja, o menos 1. Menos 1 ao quadrado também é 1. Então, x ao quadrado, que é 1, e y ao quadrado, que é 1, também formam um parzinho ordenado da relação. Tá? Vamos ver aqui mais um. Menos 1 agora. Menos 1 ao quadrado é 1. Existe mais alguém aqui que elevado ao quadrado dê 1? Na verdade, tem 2 elementos. Eu tenho tanto o próprio 1, que 1 ao quadrado é 1, quanto o próprio menos 1, que elevado ao quadrado dá 1. Então, esse cara vai se associar com outros 2 elementos aqui de B. Então, ao menos 1 se associa com o próprio menos 1 e com o 1. Tá? E, por fim, o 2. 2 ao quadrado é 4. Será que existe outro elemento aqui que também dê 4 quando elevado ao quadrado? Sim, o próprio 2. Então, 2 e 2 também é um par ordenado dessa relação. Então, perceba que a relação aqui ela vai ser formada por 6 elementos e alguns elementos se associam com mais do que um elemento. Tá? Vamos construir a setinha para ver como que fica. Tá aí. Então, o menos 1 se relacionou tanto com o menos 1 quanto com o 1. Então, veja que ele teve duas associações. O 0 se relacionou apenas com o 0. O 1 com o menos 1 e com o 1. E o 2 se relacionou apenas com o 2. Percebam que todos os elementos aqui de A se associaram com todos os elementos de B.
embora alguns elementos aqui se associaram com dois elementos daqui, tá? Se nós formos pensar aqui no plano cartesiano, como que ficaria? Né? Vamos ver como que ficaria? Então, pensando aqui no plano cartesiano, ó, a gente tem o 0 relacionou com 0, 1 com 1, 1 também, 1 com 1 aqui, perdão, 1 e o menos 1 também, menos 1 e menos 1, menos 1 e 1, e 2 e 2. Então, eu tenho aqui os 6 elementos representados no plano cartesiano, eu tenho a relação construída por setas, e eu também tenho a relação aqui em termos de par ordenado. Ok? Vamos ver mais um exemplo? Eu tenho aqui agora dois conjuntos, né? O conjunto A, formado por todo x pertencente aos reais, tal que 1 é menor ou igual que x, que é menor ou igual que 3, e B é todo y pertencente aos reais, tal que 1 é menor ou igual que y, que é menor ou igual que 2. Ele pede, né, para você fazer a representação cartesiana de A cartesiano B e de R da relação binária R, que é da seguinte forma, né? R é todo o par ordenado x pertencente a y, é todo o par ordenado xy pertencente a cartesiano B, de forma que x é igual a y. Tá? Nós já vimos, né, no vídeo anterior como que eu faço a representação cartesiana quando eu tenho esses casos. Ó. Veja, o conjunto A ele é um conjunto formado por infinitos números, todos os infinitos números no intervalo fechado 1 e 3. E o conjunto B também é um conjunto de números infinitos, formado por todo y, né, no intervalo fechado 1 e 2. Então, A cartesiano A vai ser um conjunto infinito, tá? Mas isso não tira a obrigatoriedade da relação ser um subconjunto de A cartesiano B, tá? Caso a relação não seja um subconjunto de A cartesiano B, a gente não tem uma relação binária, tá? Então é muito importante vocês terem isso em mente, tá? Representando aqui, ó, a gente viu, aqui ficou apagadinho, ó, que A cartesiano B ele vai pertencer a R2, lembra que a gente viu? Por quê? Olha só, nessa reta aqui, ó, essa reta que eu estou passando o mouse, ó, eu tenho o intervalo fechado 1 a 3, que seria todos os x que podem estar aqui, ou melhor, aqui em 1 e 3. E da mesma forma, eu tenho aqui ó, tudo y pertencente a esse intervalo fechado aqui, 1 e 2. O que nós precisamos fazer para construir a relação é todas as combinações. Para construir o produto cartesiano, são todas as combinações possíveis, tal que o primeiro elemento está em A e o segundo elemento está em B. Tá? O primeiro elemento aqui ó, é 1. Então, 1 estando em A e 1 aqui também estando em B, ó, eu vou formar o cantinho aqui desse retângulo. Tá? Consequentemente, eu vou ter infinitos números aqui, eu vou ter uma reta infinita aqui, ó, na direção do 1 aqui no y. Tá? Então, lembra que a gente viu? Isso vai me formar, né, um retângulo de dimensões, ó, 3 e 2. Tá? Ele tem duas dimensões, 3 dimensão aqui, uma dimensão aqui e outra dimensão aqui. Por isso que nós falamos, né, lá no vídeo anterior, que A cartesiano B pertence a R2. Tá? Agora, quem seriam os caras, né, dentro aqui de A cartesiano B, que formariam, né, a relação, né, que obedeceria a essa lei de associação? Todo x igual a y. Né? Qual seria o primeiro deles? Né? Vamos pensar no primeiro. Ó. Quem seria o primeiro elemento aqui de forma que x e y sempre seriam iguais? Ó? É o 1. O 1 que é o limite aqui no intervalo, tanto de A quanto de B. Então, o primeiro pontinho aqui, ó, a quina do retângulo, ela vai também, ela pertence à relação. Da mesma forma, conforme eu vou caminhando para cá, ó, vamos imaginar, né? Eu tenho 1,1. Tem 1,1 aqui, 1,1 aqui também. Eu vou ter aqui 1,5 aqui, vou ter 1,5 aqui também. Ó. Ou seja, eu vou ter alguns x aqui que são iguais a um y aqui. Isso vai acontecer até o intervalo, até o ponto 2 no x. Por quê? Porque 2 é o limite que eu tenho aqui no conjuntinho B. Então, esse pontinho aqui, ó, 2 e 2, ele também pertence à relação. E daí, todos os infinitos números que estão aqui nessa reta, ó, todos os infinitos números que estão nessa reta, também vão pertencer à relação. Tá? Então, quem é a relação no caso? Ó? Ela vai ser essa reta, que inicia aqui no 1 e termina aqui no 2. Tá? Então, de forma que todo x aqui é igual ao y aqui, ao correspondente.
Então veja que XY não pertence a R2, mas ele vai pertencer a R. Ele tem apenas uma dimensão aqui, tá bom? E da mesma forma, ó, percebam que essa reta ela é um subconjunto de R2. Ó. A reta aqui ela é um subconjunto de R2. Tudo bem, pessoal? Então, com esse exemplo eu finalizo aqui o vídeo e você pode agora, né, fazer suas anotações, tirar suas dúvidas, e nós vamos para o terceiro e último vídeo dessa série de 3 vídeos que a gente está tratando sobre relações.